Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, queremos te agradecer por esse tempo, que o Senhor nos dê ousadia, nos dê palavra, nos dê sabedoria, para que possamos viver com integridade e com poder diante do Senhor. Nos dê, meu Pai, uma palavra, nos dê, Senhor, o direcionamento para que rompamos com as estruturas das trevas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a igreja orgânica e o modelo orgânico de ser. Esse modelo não é um modelo estrutural. Dentro do modelo que o Senhor tem dado como orgânico, eu não vejo como um modelo estrutural, eu vejo como um modelo de estarmos nos apresentando e preparando essa geração para o encontro do Senhor. Veja, o Senhor não deixou nada na terra somente por deixar. Ele deixou o governo restaurado para que nós pudéssemos, então, trazermos essa direção profética, apostólica diante do Senhor. Então, mediante isso, o modelo, ou a igreja, assim dizendo, orgânica, ela não tem nada a ver com uma estrutura de crescimento ultra mega superpower. Ela tem a questão de estarmos preparando uma geração. Isso seja 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 1 milhão de pessoas. Aquilo que o Senhor nos entregar na mão, nós vamos estar, então, preparando para a vinda do Cordeiro. Olhando pelo um pressuposto, por exemplo, dos talentos, você vai ver que a quantidade de gente ou a quantidade de pessoas que o Senhor te dará será a medida da tua capacidade de apacentar. Porque cada coisa que o Senhor te dá, Ele vai cobrar. Então seria até injusto da parte de Deus te dar, exemplo, 1000 pessoas se você consegue só cuidar de 10. E aí Ele te cobrar as 990 pessoas e dizer, eu quero que você me preste conta disso. Pô, mas você não tinha condição de cuidar, mas o Senhor te deu. Então, isso seria até injusto da parte de Deus, ele agir dessa maneira. Nós não entendemos muitas vezes, mas, porém, ele sabe de todas as coisas, ele sabe, ele sonda o meu interior, ele me conhece por dentro, ele sabe o que eu sou capaz ou não. Então, mediante isso, nós vamos ver que o modelo orgânico ou a igreja orgânica é isso, é você apacentar aquilo que Deus está dando. E à medida que o Senhor está te liberando, você vai crescendo. E de uma forma natural, sem pressa, sem uma expectativa humana, quero dizer, ou seja, uma expectativa humana, não, deixa eu melhorar essa palavra, sem uma expectativa egoísta, sem uma visão egoísta, e aí por isso nós começamos... Perdão, que o meu estava desligado aqui, meu som. E eu estava tão silêncio. Agora que tá tendo avivamento aqui no grupo. Então, assim, olhando para esse ponto, nós vamos ver que essa obra ou essa medida orgânica, ela é muito, muito simples, porém eficaz no sentido de tirarmos as impurezas ou as más intenções. Por isso, eu estava falando, nós começamos com a obra de Leviatã. O que seria a obra de Leviatã? Seria esse desejo humano de sucesso, essa visão humana de representatividade, essa visão humana de, de conquista, essa ardente chama que bate no coração de muitos homens de ser grande, de dominar, de reinar. Porém, esse reinado sempre está sendo um reinado acima dos homens, ou seja, criar um reino em cima dos homens. E não, o nosso reino é no contexto espiritual. O nosso reino é reinar sobre as entidades demoníacas, é sujeitar elas, é botar elas no lugar e avançar. Porém, nós queremos fazer isso com os homens, nós queremos reinar sobre eles, nós queremos ser maiores do que eles. E isso é obra específica de Leviatã. Só Leviatã, no coração humano, que faz esse ardente desejo de nós termos poder. É a sede do poder, é a fome do poder. Né? Quem já assistiu aí aquele documentário sobre McDonald's, né? Sabe disso, essa fome do poder, essa sede de passar por todos os princípios para eu ter sucesso. É eu fazer o que for preciso para que eu possa dar certo e enfrentar o que for que enfrentar para mim poder ser o que eu preciso ser, na minha visão. Então, assim, dentro desse contexto, a gente vai ver
que a igreja orgânica ela vai de uma forma natural. Não vai ter muito estrondo, não vai ter muita aparência, não vai ter muito glamour, porém vai ter muito poder no sentido espiritual, vai ter muita unção, vai ter muita vida, vai ser um processo de um desenrolar. Como a aula passada nós estávamos falando sobre Mamon e falamos sobre essas linhas de Mamon, ou aquilo que Mamon vai trazendo, e falávamos de uma parte sacerdotal, onde o sacerdote ele tem que liberar a bênção, porque ele recebe dos dízimos e ele libera. E aí, então, eu falei, olha, eu vou tratar de um modelo que o Senhor falou comigo agora. Isso é uma questão minha, preste atenção. Essa é uma questão, eu vou dizer, um pouco pessoal, mas eu quero compartilhar porque eu sempre tive a ideia de como crescer uma igreja no modelo orgânico sem virar estrutura. Levando do pressuposto de algumas coisas. Se eu creio que pastor não recebe salário, ele recebe o dízimo, quando a igreja crescer, como que eu vou assalariar alguém? Então, essa era a primeira dúvida que eu tinha. Imagina, eu vou assalariar, sendo que eu creio que pastor não recebe salário. Mas aí eu vou dar um salário para alguém. Eu, como pastor titular, imagina, eu vou precisar agora de outros pastores dentro da igreja e eu vou assalariá-los. Eu acho um pouco contraditório do que nós estamos procurando. Tudo bem. E se a igreja, então, passa a ter agora 300, 500 pessoas? Nós vamos precisar ter uma estrutura muito grande para isso. Mas eu sou um pouco avesso a grandes estruturas nesse sentido. Porque aí a gente vai ter que ter muita mão de obra, a gente vai ter que manter muita organização, e aí a gente vai ter que ter muito desgaste com aquilo para manter todas essas questões funcionando. Então a gente acaba virando uma instituição. E esse foi um ponto onde eu parei um pouco de falar sobre a igreja orgânica. Esse foi um ponto onde eu dei um stop, porque eu não tinha essa revelação para continuar, até que o ano passado, foi o ano passado? Foi no final do ano passado, o Senhor acendeu uma luz no sentido desse tipo de revelação para como trilhar isso. Então, mediante isso, eu quero compartilhar com vocês aqui. Vou colocar meu quadrinho para fazer meus rabiscos. Tá. Se nós estamos falando, então, de uma igreja que ela passa a crescer, então, supondo aqui, que nós vamos ter, vamos colocar aqui 100 pessoas, e depois de 100 pessoas, essa igreja vai crescer e eu vou precisar de mais pastoreio. Então, como atuar dentro disso para não virar uma grande instituição? Separar líderes dessas 100 pessoas, ou seja, daqui você tira, por exemplo, vamos colocar aqui melhor, deixa eu escrever. Eu tenho 100 pessoas aqui, e daqui eu vou, então, vou tirar daqui, eu vou tirar, então, líderes, vamos supor 5 líderes. Opa, deixa eu desfazer isso. Eu vou tirar aqui, então, 5 líderes. Desses 5 líderes, eu vou começar, então, a distribuir a eles todas as manifestações, ou todos o povo da igreja. Aqui, no caso de Comodoro, como nós temos 12 bairros, nós distribuímos em 12 e formamos as 12 tribos. Aqui é bem propício para a gente fazer isso, né? Então, o bairro em Comodoro, nós temos 12 bairros. Nesses 12 bairros, então, eu peguei e multipliquei toda a igreja. Nós somos uma igreja hoje, vamos colocar em média de
de 100 pessoas, nós pegamos toda essa igreja e distribuímos nos bairros. Então, nós fizemos as 12 tribos. Tá, tudo bem. Mas e agora? Lembrando que, agora estou dizendo da aula passada, eu recebo de todos esses, eu recebo de toda essa igreja os dízimos. Eu recebo. Hoje seria a minha porção. Mas, e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses líderes e colocar como pastor. Você fala, apóstolo, mas isso chama célula. Isso é antigo, né? Isso faz tempo que existe na igreja. Toda a igreja é dividida em células e eles governam a igreja e aí a gente tem as nossas reuniões, tá? Porém, aonde foi ou qual foi a sacada? Eu, por exemplo, aqui dividi em 12. Vou colocar aqui 12, que foram as tribos. Eu gosto e trabalho com tribos. E aí eu comecei a ver que essas tribos se tornariam igrejas. Não se tornariam células, se tornariam igrejas, aonde cada líder desse teria o governo sobre aquele povo. Então, aí esse povo então agora passa a ter o governo, ou seja, esses líderes passam a realmente pastorear na íntegra essas pessoas. Eles vão, e aí aqui, por exemplo, então, no começo, nós vamos ter o quê? Eu tenho agora 12 igrejas. Suportam, umas têm uma pessoa, outras têm 10 pessoas. Não importa, é igreja, porque para mim, igreja, vou tirar esse um, porque igreja não tiver 2 ou mais pessoas. Tendo 2 ou mais é igreja, tá? A família ali já é uma igreja para mim. Lembra que o apóstolo Paulo fala? A igreja que está na casa da fulana de tal, do ciclano de tal. Então, para mim, igreja está na casa, ou seja, tem 2 pessoas, já é uma igreja. Tem 2 pessoas ou mais, Jesus já está, então é igreja. Beleza. Essas pessoas agora são colocadas nessa igreja e elas começam a crescer. Ou seja, elas vão partir para isso. Tudo bem, apóstolo, mas e aí? E aí tudo volta para a igreja, a gente se reúne, pá, pá. Não. Daqui, eu estou com um processo aqui de 3 anos. Meu processo aqui é trabalhar 3 anos com eles. 3 anos. Nesses 3 anos, eu quero passar totalmente o governo a esses 12. Então, tem eu e minha esposa, 2, e nós 2 cuidamos agora dessas, no caso, 12 famílias, que seria 24 pessoas. E aqui, então, nós vamos ver que esses 24 seriam o meu pastoreio. Eu pastorearia agora esses 24. E nesses 24, esses 24 pastorearia a igreja. Ou seja, estão montando a igreja dele e eu estou montando, ou seja, eu vou pastorear esse povo aqui e esse povo vai pastorear. Tudo bem, apóstolo? Isso aí chama célula, já existe há muito tempo. Beleza? Um ponto que eu tenho em me empenhado é de não fazer estruturas. Opa, deixa eu colocar aqui. Não fazer estruturas maiores do que 80 pessoas. Então, as nossas igrejas, ela teria em torno no máximo, 80 pessoas. E depois disso, o mesmo processo faria nessas tribos. Então, teria, por exemplo, a nosso ministério chama Brado dos Leões. Então, nós teríamos o quê? Brado dos Leões, Judá, Brado dos Leões, Issacar, Brado dos Leões, Zebulon, Brado dos Leões, porque nós estamos divididos agora em tribos aqui. E aí a gente teria Brado dos Leões, Aleph, Judá, Aleph, Brado dos Leões, Judá, Beit. Ou seja, nós iríamos ter um monte. Deixa eu só colocar aqui que meu computador está perdendo aqui a bateria. Só um pouquinho, irmãos.
Então, voltando aqui, eu iria ver o seguinte: dentro desse contexto, dentro dessa formação, a gente está entrando com a igreja e fazendo com que eles passem a ter uma coisa que nós precisamos aprender a fazer os nossos filhos espirituais serem. Abrindo um parênteses aqui, nós temos muitas vezes as pessoas que são filhos mais velhos, ou irmãos mais velhos, perdão. Quem seriam os irmãos mais velhos? Seriam as pessoas mais velhas que nós colocamos como líderes na igreja. Porém, essas pessoas não geram. Elas somente organizam. Então, elas organizam, como que eu posso falar? Elas, elas cuidam, elas às vezes até provê algumas coisas dentro da casa. O irmão mais velho faz isso, ela cuida, ela provê, ela orienta, mas ela nunca gera. O irmão mais velho nunca vai gerar dentro da casa, porque isso daí já é incesto. Então, um irmão não pode gerar dentro da casa. Somente pai gera dentro da casa, porque pai, vai ter a mãe, e isso vai ser gerado. Então, nós precisamos entender de gerar. E nós estamos, como líderes, fazendo com que essas pessoas só façam coisas para nós, líderes. Então, olhando agora para o chamado ou para a igreja orgânica, nós vemos que é uma igreja orgânica, ou perdão, uma igreja apostólica, é uma igreja que libera ministério. Então, estou falando um monte de coisa aqui, nós vamos reunir no final. Então, vamos lá. A organização, a estrutura. 2, a igreja, ela precisa gerar ministros. Então, nós vamos separar quem são os pastores e quem são os pais, não só os pastores, os pais ministeriais ou os pais espirituais. Não líderes. Nós não precisamos ter líderes dentro da igreja, nós precisamos ter pais. Pessoas que geram, pessoas que realmente tomam a posição e falam, eu vou gerar com vocês. E nesse caso, nós vamos entregar a eles, como líder principal, eu estou entregando a eles o cuidado dessas ovelhas, a cobertura dessas ovelhas. E automaticamente, aqui nós estamos no processo de 3 anos. O que eu estou fazendo nesse caso aqui, por exemplo, as pessoas, você tem o quê? A tribo de Judá tem quantas pessoas? Tem 5 pessoas, beleza. Então, no processo de 3 anos, eu comecei esse ano, no processo de 3 anos, eu estou começando a passar a ele também os rendimentos dos dízimos da igreja. Ou seja, agora eles estão trabalhando, eles estão cuidando das pessoas, eles são as pessoas que cuidam também. Então, lá, a tua tribo, esse ano você vai ganhar 30% daquilo que entrar. Daqui um ano, você vai ganhar 60%, e daqui outro ano você vai ganhar 90%. Por quê? Porque eu agora, como líder, eu recebo o dízimo dessas 24 pessoas e o dízimo dos dízimos, ou seja, do que entra para eles. Então, seria o dízimo deles. E eles vão receber os dízimos desses irmãos, porque eles estão cuidando. Se nós olharmos para Deuteronômios ou Números, acho que Deuteronômios, perdão, Números ou Levítico, não lembro, que diz assim, o sacerdote que pegar o sacrifício, esse sacrifício era dele. Então não passaria para ninguém, era dele. Então, se eu estou cuidando de gente, eu também posso me alimentar daquilo que eu estou desfrutando. É lógico, vocês que estão em denominações aí, né? Vocês não vão fazer isso. Você é um líder de célula, você está pegando lá, não é porque é meu, porque eu estou cuidando, irmão. Cuidado, porque aí você está indo contra a tua denominação, você está roubando. Porém, eu, como ministério, o ministro, estou fazendo. Ou seja, eu, como cabeça da igreja, estou entregando isso para eles. Não só o cuidado, mas eu estou entregando também as recompensas do cuidado. Isso eu estou descentralizando de dentro de mim, até economicamente. Ou seja, irmãos, vocês vão ganhar para isso. No final de tudo, vocês vão ganhar para isso. Vocês vão ganhar para pastorear, mas não um salário. Vocês vão ter a estrutura dos dízimos sobre vocês também. E isso é a responsabilidade. Porque muitas vezes a gente só pega, irmãos, as coisas boas de receber dízimo. Mas deixa eu ler com vocês em Números 18, quando a gente falou isso, 21, que ele fala que deu, olha que ele diz assim, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se achegarão à tenda da congregação para não levarem sobre si o pecado e morrerem. Olha o que ele diz no versículo 23, mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas.
Estatuto perpétuo é para todos vós, geração por todas as vossas gerações. Olha o que ele está dizendo, você vai receber o dízimo, vai? Amém, não tem problema. Mas agora você vai responder por qualquer erro, você é responsável. Então, irmãos, quando você passa a comer o dízimo da ovelha, você também responde por qualquer falta. Não é só vem a mim. O que nós estamos dizendo, eu recebo, porém eu lanço uma cobertura sobre eles. Então, qualquer coisa que der errado na situação do governo, do ministério, a responsabilidade é de quem está comendo dízimo. É os levitas, meu irmão. Para os primeiros que levavam ataque eram os levitas. Ou seja, peraí, por que o serviço não está acontecendo? Por que as coisas? Porque agora o povo, entre aspas, nessa questão organizacional, não chega diante de Deus. É nós, como pais espirituais. Então, o que aconteceria dentro desse modelo? O que eu vi? Eu não estou fazendo igrejas para ficarem maior do que 80 pessoas. As igrejas serão igrejas sempre pequenas. Por isso, nós não chamaremos atenção, não levantaremos inveja, ou seja, essa coisa, a igreja é grande. Não deixaremos o nosso coração ficar ocioso ou até mesmo ser tentado a vislumbrar as grandes estruturas. Não perderemos tempo em grandes estruturas. Não gastaremos pessoas só para trabalhar como escravos. E aqui é uma questão que as células geralmente faz. As pessoas trabalham. Quem é líder de célula, eu não sei se tem alguém aqui ou quem já trabalhou com célula. Irmão, geralmente as pessoas estão, elas correm quando nós falamos de grupo, porque elas foram tão feridas, e eu cuido de gente que cuidou de célula, elas são tão feridas, que elas têm que trabalhar, elas têm que pagar, elas têm que... É, exatamente isso. Elas têm que trabalhar, elas têm que fazer, elas têm que pagar, é evento, é encontro, é pós-encontro, é desencontro, é reencontro, é um monte de coisa que você tem que pagar, ou seja, você paga para estar ali. Esses são os exércitos de Faraó, que aí a pessoa perde tudo para que uma pessoa cresça. Na minha ideia, na minha concepção de igreja, não. Nós vamos ter igrejas pequenas, sem muito, sem muita ativismo, porém cuidando e mentoreando e ensinando essas pessoas a serem discípulas de Jesus e não da denominação. 2, cada pastor, ele receberá dos dízimos, eles comerão também, porque vai ser agora, como eu coloquei aqui, o meu vai ser 12 igrejas, porque eu tenho 12 bairros aqui. Então nós separamos por bairros, serão 12 bairros, e esses bairros, eles cuidarão. Olha, meu irmão, porque eu entendo que os dízimos é a recompensa do teu trabalho. Você trabalhou muito? Glória a Deus. Você trabalhou pouco? Glória a Deus. Então, quem trabalha muito, recebe muito. Quem trabalha pouco, recebe pouco. Às vezes eu vejo as pessoas aqui falando, nossa, eu queria ser pastor. Quando me olha, porque eu tenho uma casa legal, tenho, como diz, eu tenho um carro, eu viajo para lá e para cá, falo, eu quero ser pastor também. Mas beleza, faz o que eu faço. Porque eu não sou pastor de uma igreja, eu não fico dentro de uma igreja somente. A gente tem um monte de coisa que a gente faz. Então, tem uma rede, tem igrejas, ou seja, o trabalho que eu tenho executado é de manhã até a noite. Eu acordo 4:30 da manhã todos os dias, nós vamos orar 5 horas, aí eu vou fazer minhas caminhadas 5:30, 6 horas estamos dando intercessão, aí 7 horas nós estamos dando estudo, 8 horas nós estamos dando estudo, de noite nós estamos dando estudo, o outro nós estamos com a igreja, ou seja, é o dia inteiro mentoreando gente. É lógico que vai crescer, meu irmão. Se crescer, automaticamente eu vou ter rendimento. Eu vou ter a recompensa desse trabalho que eu estou fazendo. Porém, se você quer ficar somente em um grupinho fazendo, ou fazendo somente uma coisa pequena, assim dizendo, querido, você vai ter a recompensa disso daí. O que eu tenho colocado para os irmãos é, o teu rendimento virá de acordo com o teu trabalho. Lógico que nós não estamos pensando em grandeza, mas eu estou falando de trabalhar. Você trabalha bastante, você vai ter bastante recursos. Você trabalha pouco, você vai ter poucos recursos. É simples. Então, aqueles que estão dentro da igreja, é o que nós temos falado, irmãos, trabalhe.
faça. Porém, você agora vai ser recompensado por Deus e não por mim. Não é eu que te recompenso, é Deus que te recompensa. Então você vai se empenhar em pastorear, em mentorear e ensinar pessoas, Deus vai mandar mais pessoas. E ao mandar mais pessoas, isso não vai agregar para mim, isso vai agregar para você. Entendeu? Então, a visão que eu tenho hoje como igreja orgânica dentro de uma estrutura, estou dizendo agora dentro de estrutura, nós falamos dentro de uma vida. Leviatã, Jezabel, Beuzebu, o que nós estamos falando agora é sobre Mamon, por isso eu estou tocando no tema finança, porque nós estamos falando sobre Mamon. E aí eu comecei a ver que muitos, quando nós partimos agora para uma estrutura, nós vamos ver a grande questão vai ser a estrutura financeira e vai ser a estrutura, como que eu falo? A estrutura mesmo, a estrutura organização. Então, dentro do que eu penso, eu não quero ter uma estrutura, isso digo eu. Estou dizendo que isso é bíblico, ou é o único modelo bíblico. Não, estou dizendo eu. Eu não quero ter grandes estruturas para gastar tempo com grandes estruturas e eu não vou comer sozinho. Ao fim de 3 anos que eu estou implantando esse modelo dentro do nosso ministério, apesar de já pregar faz tempo, agora estou colocando como estrutura, no fim de tudo isso, todos aqueles que forem pais ou cabeça de uma tribo ou líder de pessoas, no sentido de cuidar de pessoas, eles vão comer do que essas pessoas estão produzindo. Não é só eu. Isso não está centralizado em mim. Então, veja, aí volta para aquilo que nós estamos falando. Tirar a obra de Leviatã. Está tudo em mim, eu ser o centro. Não, eu não sou o centro. Eu estou encabeçando uma linha de paternidade. Porém, cada um vai comer desse fruto. Cada um vai desfrutar disso. Cada um vai desfrutar do fruto do seu trabalho. Não é você produz. Imagina que agora nós estamos em 13 pessoas, 12, né? Comigo 13. 12 pessoas, vocês trabalhando aqui para mim, olha, irmão, vamos abrir uma igreja aqui, aí vocês trabalhando, e aí todos os dízimos, é meu, viu? Deus abençoe, continue trabalhando, porque Deus vai recompensar. Mas Deus recompensar como? Se tudo é para mim. Não, peraí. Então, vamos lá. Você vai trabalhar, porém você vai comer do fruto do teu trabalho. Se você tem 20 pessoas, é porque você aguenta cuidar de 20 pessoas, e nessas 20 pessoas, você vai ter o seu sustento. Se você aguenta cuidar de 50 pessoas, a tua capacidade é de 50 pessoas, você vai ter 50 pessoas e você vai comer do fruto dessas 50 pessoas. Mas sabe o que eu vejo, querido? Hoje, uma pessoa de igreja local, é lógico que depois que a pessoa pega uma paternidade e ela tem o espírito de pai, ela não só mentoria uma igreja local, ela vai mentoreando muitos outros líderes que vão tendo. E aí agrega-se muitas coisas. E dentro disso, dentro desse contexto, se você hoje tem uma igreja de 80 pessoas, você tem uma boa renda, você já pode ficar focado só nisso. Porque você está cuidando, você está mentoreando, você tá trazendo governo, você tá ajudando essas pessoas, você está pastoreando e discipulando. Automaticamente essas pessoas vão prosperar. E eu uso sempre esse termo. Eu chego muitas vezes eu falo isso para o nosso ministério. Falo, irmãos, olha, eu vou comer daquilo que vocês colocarem aqui. Eu falo isso para que, sim, se você não quer colocar, ou se você está colocando, saiba que eu vou comer disso. 2, eu não sinto vergonha nenhum de comer. Porque eu não estou comendo da miséria de vocês, eu estou comendo da prosperidade de vocês. Porque se vocês estivessem na miséria e eu prosperando, eu seria um lobo que está extorquindo as ovelhas. Porém, vocês estão prosperando. As pessoas estão prosperando. Então, se vocês estão prosperando, automaticamente a minha prosperidade é fruto da prosperidade de vocês. E a prosperidade de vocês é fruto da bênção que está sobre a minha vida. Então, nada mais justo do que me alimentar daquilo que é prosperidade na vida de vocês. É simples. Então, o que vocês precisam entender, irmãos? Eu falei que eu ia ministrar hoje sobre isso, esse modelo orgânico dentro da estrutura ao meu ponto, não ter coisas muito grandes, ter pequenos. Então, eu prefiro hoje ter 30 igrejas pequenas do que uma gigantesca. Eu prefiro Éder Gregório,
Eu prefiro ter 30 igrejas pequenas, 30 pessoas, 50 pessoas, porque é mais fácil de cuidar, é mais fácil de mentorear, você não precisa ter muito esforço, você não precisa ter muita estrutura, você não chama muita atenção, você não chama muita atenção de olhares, de inveja, de críticos. Você está sempre com uma igreja pequena, mas imagine uma cidade você ter 30 igreja pequena, às vezes funcionando em casas. Mas apóstolo, é célula? Não, não é célula, porque essas pessoas não estão mentoreando para o líder, estão mentoreando com um pastor. Ele será um pastor de uma igreja. O que eu faço aqui é facilitar essa pessoa ter a sua própria igreja, ter o seu próprio ministério, apesar de estar junto com o meu ministério, exemplo, Brado dos Leões, mas a mentoria daquele ministério é dele. Ele vai mentorear e ele vai desfrutar. E ele não vai ser um escravo de uma denominação. Ele vai estar se alimentando disso. Esse é o meu ponto de vista acerca de uma igreja orgânica na estrutura. Não ser muito grande, 1. 2. Não chamar muita atenção, 3. Fazer com que os que pastoreiam se alimente do seu pastoreio, ou seja, coma do fruto do seu trabalho. Essa é a visão que eu tenho sobre a igreja orgânica. Eu não sei se nesse tempo vai surgir alguma pergunta. Eu quero, vocês estão com o microfone que vocês podem liberar. Eu vou alterar a tela aqui. E agora eu quero ter um bate-papo com vocês, se ficou alguma pergunta. Hein? Levanta a mão ou desbloqueia o teu telefone. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma ideia, alguma sugestão, no sentido de falar, tá, daqui Deus estava falando assim comigo, tal, não sei. Vamos que vamos. Um de cada vez, né? Senão todo mundo ao mesmo tempo. Se não tiver, nós vamos orar. Amém, pastora. Não sei se o senhor está me ouvindo aí. Estamos te ouvindo, pastor. Eu tirei o vídeo porque eu já vou sair para trabalhar. A questão nossa é que, até para assimilar, né? Eu já ouvi outras vezes sobre esse princípio e tal, mas a gente veio com uma bagagem, né, bagagem de pais que foram passando para os filhos e a gente, na verdade, nesse sentido, assim, muitas vezes eu mesmo já ministrei, já estudei sobre dízimo, mas você não exerce como a palavra deveria exercer, né? Você exerce como os homens direcionaram, mas não como Deus direcionou. Essa é a questão, né? Você quebrar esse, né? Eu tenho até acompanhado outras aulas do senhor, né? Quebrar esse ciclo, fechar esse ciclo para entrar num ciclo novo, né? E trazer isso para trazer isso, não só você absorver isso, mas trazer isso também para a igreja, né? Como ensino, como instrução para a igreja conseguir assimilar e entender isso, né? Sim. E uma coisa, pastor, que é interessante, nesse ponto que você tocou, quer dizer, duas coisas eu quero colocar aqui. Hoje nós somos ensinados muito sobre o valor da estrutura. Então, eu vejo pastores que não são pastores sérios, pastores realmente, desculpa usar a palavra, malandro, que eles querem subir a custa do povo, então eles vão investir muita estrutura, vão investir muita coisa, vão investir muito. Eu coloquei malandro assim, é lógico, não é que aqueles que investem em estrutura é malandro, pelo amor de Deus, mas estou dizendo dos malandros mesmo. É lógico, tem gente que tem essa visão de estrutura, eles fluem na visão de Deus, e Deus deu essa visão para eles, isso não é antibíblico, deixar bem claro, senão vai falar assim, então eles são antibíblicos. Não, não são antibíblicos. Eu estou dizendo agora de um modelo que Deus está falando comigo.
do orgânico, de uma coisa simples. Essa é a minha linha. Entenda bem isso. Mas eu vejo também líderes malandros que querem escravizar o povo. E aí eles vão investir neles, e outros vão investir, né, que não são malandros, mas porém vão investir em estrutura. Então nós foram ensinados que o dinheiro da igreja é para investir na igreja. E aí os pastores sérios, às vezes, eles investem em estrutura, porque, como você diz, vieram com uma bagagem que nós não podemos investir em nós, porque senão eu estou roubando. Irmãos, o que, que pastores eu já encontrei em crise diz, não, eu não posso pegar esse dinheiro. Eu não posso pegar esse dinheiro, porque esse dinheiro é da igreja. Não, esse dinheiro é teu. Né? Ou seja, os malandros fazem com que os sérios não desfrutem disso. E aí... cauterizou a mente, né? Porque eu já várias vezes, assim, porque às vezes você precisa usar tal, né? A gente não tinha esse conhecimento. E aí você ia pro altar pedir perdão para Deus. Você ia pro altar, por quê? Porque a sua mente está cauterizada com uma mentira que te passaram. Entendeu? E você absorveu aquela mentira como verdade. Né? E aí eu vejo a maldição vindo, pastor, sobre o povo. Porque assim, acaba que, eu volto naquelas primeiras aulas, acaba que criamos uma igreja democrática aonde se estabelece essa democracia dentro da igreja a tal ponto que agora o líder passa a ser escravo da denominação e ele passa a andar com tanto a miséria, essa é a palavra, debaixo de sentença de miséria, e o que ele vai lançar para o povo? O que ele vai lançar é o espírito de miséria, e o povo não prospera, ele também não prospera, e aí, às vezes, ele acaba tendo subterfúgios de pegar algum dinheiro, receber algum dinheiro que passa a entrar em maldição, ou seja, ele entra em maldição, os irmãos entram em maldição, porque ele não está pegando aquilo que é dele. É simples, né? Ele não está tendo aquilo que é dele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu vejo é, como eu falei, essas pessoas que vieram, principalmente de modelos celulares, eles estão tão cheios de ferida que passa também a entrar em um outro problema, né? Eles não aceitarem, eles não querem mais liderança, eles não querem mais ser pastores porque foram feridos, né? De uma forma terrível pela igreja. Eu particularmente, eu falo assim que você vendo a questão da cultura e da mentalidade dentro da igreja, que eu por muitos anos dentro da igreja, eu não sabia o que era dar uma bala para o pastor. Não sabia o que é dar uma bala. Entendeu? Quanto mais honrar a vida dele. Entendeu? Graças a Deus, Deus tem alinhado meu coração com a palavra dele, com aquilo que ele tem, né? Nós temos voltado para princípios. E hoje eu tenho uma alegria. Uma das primeiras coisas que se não a primeira, quando eu recebo algo, é pensar naqueles que estão me discipulando, me orientando, me cobrindo, entendeu? Não tenho dificuldade de honrar a vida de outros homens de Deus, mesmo que não me cubra, mas que caminha junto com a gente. Por quê? Porque foi quebrado essa mentalidade, né? Sim. Porque no fim a gente acabamos tendo líderes que eram líderes que extorquia, né? Que pensava só em si mesmo, ou que queria, ou pensava só na igreja. Então a gente vai ver aí, é problema isso. Então, colocando como a igreja orgânica agora como um pai que pensa só em si mesmo, ou um pai que pensa só no filho, é problema. O pai ele tem que pensar em tudo. Verdade. Ele tem que ter uma mentalidade ampla, né? Mas boa colocação, pastor. O pastor, vou pegando por ordem aqui, o pastor André diz como transicionar. Eu vejo que como transicionar, primeiro, é você ensinar a respeito de dízimos e ofertas. Você ensinar que o pastor começar a receber isso. Essa é a primeira etapa, porque você vai tirar da igreja a democracia. Como quebrar a democracia da igreja? Sendo um pai e não um líder. Porque quando eu tenho um líder, eu tenho a escolha do líder.
Então a gente vai ver assim, quem vai, vamos lá, vamos votar quem que vai ser o líder? A maioria. Ah, então 50 mais um ganhou. Então nós temos esse primeiro problema. Quando você começa a receber o dízimo, aí você já não é mais líder, você é pai. Você já é uma figura de pai, uma paternidade. Um filho não tem problema de dar o dinheiro para um pai. Imagina, eu estou aqui, meu filho trabalha. Esses dias ele ganhou um dinheiro no aniversário dele e uns parentes de fora mandou um dinheiro. Ele já pegou, falou, pai, tá aqui meu dízimo. Ou seja, ele não tem dificuldade de viver, pai, tá aqui, ó, aqui tá meu dízimo, aqui tá. Então, assim, um filho que trabalha dentro de casa, ele não tem dificuldade de entregar o dinheiro para o pai. Porém, um irmão tem dificuldade de entregar o dinheiro para outro irmão. Então, se a igreja te vê como um irmão, pelo menos um irmão mais velho, um irmão, é difícil. Então, quando você transicionar, começa vendo que precisamos mudar essa estrutura. Depois que essa estrutura foi mudada, que os pastores já estão recebendo, ele começa agora a direcionar isso para os outros líderes. Ou seja, mas não é dar dinheiro para o líder, meu irmão. Você vai cuidar de tantas pessoas, seja região, seja bairro, seja rua. Você vai cuidar dessas pessoas, você vai comer disso. E você vai ser fiel com os seus 10%. Lembra dos dízimos? Os levitas recebiam, porém, 10% eles tinham que tirar para Arão, que é o sumo sacerdote, que no caso seria o pai da casa. Pastor, não sei se eu respondi a tua pergunta, pastor André. Qualquer coisinha escreve aí. Pastor Adriana. Shalom. Shalom. Tenho dúvida aqui, uma questão. Na distribuição de liderança, como tratar os 5 ministérios dentro disso? Os 5 ministérios, ele vai funcionar conforme Efésios 11, 12. Os 5 ministérios, ele é o aperfeiçoamento do corpo. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos trabalhando a questão Shabat, eles se reúnem no Shabat, cada tribo, e nós temos as nossas celebrações de domingo juntos ainda. Os 5 ministérios funcionariam cada uma na sua área para edificar todo o corpo. No caso, tem um apóstolo dentro da igreja, ele vai estar edificando o corpo e fora do corpo. Tem um profeta, ele vai estar edificando a questão profética no corpo ali, não só na tribo dele, mas em todo o corpo, porque vai ter a reunião do corpo, vai ter não só os das tribos, porém vai ter a do corpo. Então, esses 5 ministérios, eles vão atuar o corpo inteiro, em escolas, em ensinamentos, no dia a dia, por exemplo, da intercessão. Então, vamos ter um grupo de intercessão. Esse grupo de intercessão não é de uma tribo, é de todas as tribos. O cuidado e o apacentar serão com as tribos, que aí entra os pastores e os mestres. Porém, os outros, eles vão trabalhar geral. Eles vão trabalhar para o corpo. Então, nós vamos ter as escolas para todas as tribos. Então, a minha dúvida ficou justamente nisso, porque os 5 ministérios é para o corpo, né? Uhum. E se eu divido o corpo em 12 bairros, em que momento que os 5 ministérios vão edificar o corpo? Então tem reunião com todos, tem aula, tem formação dos 5 ministérios dentro dessa divisão? Tem sim. Essa divisão é para o pastoreio e cuidado. Agora, a igreja vai andar com as escolas, por exemplo, com as redes de libertação, de intercessão, de adoração. Vai ter o ajuntamento, vai ter o corpo inteiro. A gente não vai... Eles vão ter a responsabilidade de cuidar. A mesma coisa eu estou dizendo, você vai ter teus filhos. Eu vou colocar como uma casa. Eu tenho a minha casa. Tenho 3 filhos. 2 filhos, não vou colocar aqui. Tenho 2 filhos. 2 filhos, eles vão casar, vão ter a casa deles. Mas a gente vai ter nossa reunião de família. Seja semanal, seja mensal, nós vamos ter nossa reunião de família. Apesar dele ter a família deles, ele faz parte da minha família. Então a gente vai estar junto, a gente vai estar tudo. A minha dúvida aqui um pastor, ele gera pastores, né? Ele cuida de ovelhas. A reunião de família, ela é esporádica, né? Ela não é uma coisa...
Bom, não sei, né? Cada família é de um jeito. Mas, assim, a minha mente ainda eu não consegui encaixar esse passar genética de um profeta para um profeta, de um apóstolo para um apóstolo, de um evangelista para um evangelista. Eu não consegui ainda digerir isso, mas isso pode ser com certeza é uma farinha, né? Eu não consegui ainda entender como que nós podemos transferir isso em uma vez por semana, por exemplo, não sei. Não. Essas transferências não acontecerão em reuniões. Essas transferências acontecem em escolas, seja escolas, Tá. você entendeu? Então, assim, as escolas, elas não vão funcionar por tribos, as escolas vão funcionar pela igreja, pelo corpo inteiro. Entendeu? Então, assim, ó, como diz, hoje nós temos aqui a profeta Rayane. A profeta Rayane, ela cuida da intercessão. Então, a equipe de intercessão, ela não é de uma tribo, a equipe de intercessão é de todas, é da igreja. Nós somos Brado dos Leões. Apesar de estarmos fragmentados em 12 brados, porém, nós temos uma equipe de intercessão, uma equipe de libertação, nós temos uma equipe de adoração, né, que essas é a formação da genética, ou seja, apóstolos formando apóstolos, profetas, com o corpo inteiro. E depois eles vão atuar nas suas igrejas, porém também eles atuam dentro do corpo inteiro. Não sei se eu consegui passar. Conseguiu, sim. Uhum. Vamos colocar aí aqui nesse caso ele vai servir o reino, né? Aí ele não precisa ser remunerado por isso. Sim, mas geralmente essas pessoas já são líderes. Entendeu? Vamos colocar assim, um pastor, um evangelista, geralmente eles vão ser cabeça. Eles vão estar com uma tribo. Essas pessoas que são mentoras, é difícil ela não ter gente seguindo elas. É verdade. Então, o grande problema nosso, aqui é até bacana que você suscitou uma coisa aqui, é quando nós vemos o dom da pessoa, porém, esse dom não está ativo. E nós queremos ativar não tem fruto. Então, por exemplo, eu vejo, o fulano é pastor, então eu já vou botar ele para pastar, né? Vamos colocar assim. Aí vai lá, gente, mas ele não está pastoreando, ele só tem o dom de pastor. Ele só tem um dom, mas ele tem um chamado, porém ele não está exercendo. Aí eu já boto ele como líder. Aí a gente vê o problema, né? Aí ele tem que ficar indo no tranco. Irmão, vai lá cuidar do fulano, irmão. Vai. Então, essas pessoas que já estão no processo de ensino, que são mentores, automaticamente eles já estão cuidando de gente. E aí ele vai ter a sua própria tribo, né? Ele vai ter sua própria igreja, entre aspas. Serão os que vão estar sempre atuando. E eles vão ser remunerados. Automaticamente eles são remunerados por isso, porque ele já tem o seu povo. Entendeu? Uhum, entendi. Na verdade, o processo, como eu falei, eu tenho quase um ano trabalhando isso. O processo, no meio do processo, a gente vai vendo as dificuldades e as falhas que o processo está tendo e a gente vai desenvolvendo outras coisas. Esse daqui é o esqueleto. Agora, como isso vai sendo colocado, isso daí cada casa vai tendo seus moldes, né? Uhum. Tudo bem, obrigada, apóstolo. De nada. A pastora Rafa colocou umas 6 semanas atrás, foi esse tema na aula. Amém. Obrigado. Vai esclarecer e ter todos os 5 ministérios. Então, aí entra aquilo que foi falado pela pastora Adriana, né? A questão dos ministérios, ele vai servir o corpo, e não só a sua igreja. Vai servir o corpo inteiro. Então, vai ter as escolas, vai ter todo o processo de mentoreamento para que essas igrejas funcionem apostolicamente nos 5 ministérios. Alguém mais? Eu vou dizer, querido, é fácil? Não é fácil, não. Essa transição, para mim, vou falar assim, está sendo efetiva. Não. A gente está indo devagar, lentamente, até porque, vou colocar aqui que o pastor Luciano falou, a mentalidade das pessoas. Então, a igreja orgânica ela não vai te forçar. Então, as pessoas aqui não faz por tarefa. Então, se eles não entenderam a revelação,
o trem sai uma porcaria. Então, ainda nesse primeiro ano, eu tô ensinando essas pessoas a mentalidade de paternidade. Porque a gente ensinou a mentalidade de paternidade deles serem filhos. Assim, irmãos, nós precisamos ter um pai espiritual. Então, eu como pai, ensinando vocês a serem meus filhos. Mas agora, eu tenho ensinado eles a eles serem pais. E aí, meu irmão, só sabe ser pai quem tem filho. Então, agora, a gente deu um monte de filho para eles e falando, agora eu vou ensinar vocês na prática a ser pai. Então, tem gente que nas suas reuniões semanais é top, tem outros que só pela misericórdia de Deus, você tem que, irmão, você fez, e aí, como que tá a tua tribo? Ninguém foi, não. Mas e aí? Ninguém foi. Você não vai atrás, você não vai correr, você não vai pastorear esse povo. Não, tamo aí, né? Então, aí, assim, a gente está indo e vai ter esse momento que você fala, cara, obrigado, você vai senta lá, vai levantar um outro, porque realmente com você não funcionou. Né? Então, assim, vai ter os seus processos, até a gente criar a mentalidade das pessoas. Então, tudo não funciona com uma tarefa. Fulano faz isso, ciclano faz isso, outro faz isso. Na igreja orgânica é a essência. Então, cara, mesmo que você tenha um chamado, você não tem essência. E aí, coloca agora como o meu ministério, que já tem 10 anos, que nós viemos de uma igreja pastoral, quer dizer, tem 15 anos, né? Uma igreja pastoral, de pastor nós trazemos uma igreja apostólica, agora nós estamos trazendo uma igreja orgânica. Então, olha essa transição. Então, automaticamente, exemplo aqui, eu peguei toda essa galera que já era líderes antigos, porque eu vou honrar os que já estão comigo há tempo. Porém, esses daí, tem uns que estão lá que não vai funcionar mesmo, porque são antigos, está naquele modelo ainda da primeira igreja lá, que tinha um pastor e aquela coisa, que era uma igreja convencional. Então vai chegar um momento e falar assim, irmão, eu tentei com você, não deu certo, Deus te abençoe, vai com Deus, né? Senta aí, ou se você for liberado para um outro ministério, Deus abençoe, porque não vai funcionar. Eles não vão funcionar, eles não querem transitar. Como eu falei na aula passada do mentoria, a mente dessas pessoas não querem avançar, eles não querem tomar espada, eles não querem ser o que Deus quer que eles sejam. Então, eu não posso forçar. E aí entra uma questão, vou até pegando com o pastor Luciano aqui, que ele falou uma coisa, que eu falei duas coisas e acabei falando só uma. Uma outra coisa já me perguntaram, apóstolo, mas se uma dessas pessoas simplesmente se rebelar e sair, não tem problema. Montou a tribo lá, aí já está com 30 pessoas, e ele der na veneta lá e fala assim, olha, agora é o seguinte, agora nós somos a igreja Lamento da Cruz. Que seja. Não tem problema com isso. Porque a igreja não é minha, querida, o povo não é meu. Então a primeira coisa, para eu ensinar isso daqui para vocês, foi ensinar o que é a obra de Leviatã. Irmãos, o povo não é de vocês. Vocês não têm ninguém. Vocês pastoreiam para Deus. Você não pagou o preço de sangue para essas pessoas. Você não morreu na cruz para essas pessoas. Eu vejo muitos pastores até tentando suicídio por causa que foi decepcionado. Pastores que estão em melancolia porque a igreja traiu. Irmão, sabe o que é isso? É porque você fez a igreja o teu amante ou a tua amante. Você fez a igreja um amante. Essa igreja é noiva de Jesus e não é tua. Então não faça dela um amante. Não queira ter caso com a igreja. E isso para mim é seríssimo. Não queira ter caso com a igreja. Amém? A igreja de Jesus. Você tem que preparar para Jesus. Então, quando as pessoas começam a tomar para ela, aí elas começam a ficar feridas, decepcionadas, porque ela lutou tanto pela igreja, ela lutou tanto pelas pessoas, ela fez. Irmão, você fez para Jesus, você não fez para a igreja. Então vai ter ovelhas que vão ser bode, vai dar cabeçada, vai dar coice, vai morder. Amém. Não tem problema. E se nesse processo você montou lá, a igreja tinha 30 pessoas, 40 pessoas, e eles decidiram montar o seu próprio ministério, abençoe. A igreja não é tua, esse povo não é teu. Se eles saíram em rebelião, vão se quebrar todos. Se saiu debaixo da bênção, eles vão frutificar. E aí, mais uma vez, nós fizemos o papel do reino e não nosso. Então, ponto final aqui. Eu já vi muitas pessoas falando assim, mas se essas pessoas se rebelarem, o problema é deles. A rebelião sempre vai dar fruto de prejuízo. E nunca vai ser bênção. A motivação dessas pessoas é errada. Tadinho de quem seguiu essas pessoas. E se Deus
que transitou. E aí você vai lutar contra Deus, você vai ficar chateado porque Deus tirou de você. Então você está trabalhando para você, você está trabalhando contra Deus e não a favor de Deus. Se você ficar chateado que Deus está tirando gente de você, então você significa que você não está trabalhando para Ele, você está trabalhando para você. E se E essa também pessoa sair... Perdão. E também tem casos que o próprio Deus tira pessoas de pastores. Sim. Tem casos que o próprio Deus tira porque ele não libera as pessoas para crescer, não dá espaço para as pessoas frutificar e gerar e aprender, né? Tem gente que não libera para ir no seminário. Então... Porque as ovelhas são deles. São deles e só pode comer o que eles dão, só pode ser alimentado do que ele ensina. Então, são casos que o próprio Deus tira. O que o senhor falou tem muito sentido. Nós temos mesmo é que entender que nós não demos a vida por ninguém, né? Sim, trabalhamos para Ele. E trabalhamos para Ele, né? O controle é dele. Isso é tremendo. E dentro dessa questão aqui, é verdade, não permanece, né? Essas pessoas acabam... O próprio Deus transita. Porque acaba... tipo assim, tem uma... Olha uma mensagem de Jesus. Ele diz assim, da vinha. Ele plantou uma vinha e deu para os trabalhadores cuidar. Você vê que os trabalhadores cuidavam e só passavam para ele o lucro de algumas coisas e ficavam com ele. Aí ele disse que mandou uns e essas pessoas mataram. Ele falou, vou mandar meu filho. E mataram o filho. Aí que ele disse, o que esse senhor fará? Vai tirar essa vinha do trabalhador e dar para outros. Então, isso é claro. Se eu começo... Por que há crescimento, vou colocar assim, no meu ministério? Eu estou dando só um exemplo. Não estou dizendo que o meu ministério está uau. Eu estou dizendo assim, vamos lá. Se eu estou trabalhando para Jesus, o Senhor vai mandar gente. Porque aqueles que Ele mandar para mim, eu estou mandando para Ele. Eu estou mandando para Ele. Então, vai vir gente. Agora, quando eu começar a achar que essas pessoas são minhas, o Senhor vai tirar de mim, porque agora eu estou tirando essas pessoas dele. Então, nenhum doido faria isso. Ou seja, se eu sou um patrão e você é um funcionário e você está desviando recurso, nunca que eu vou enviar recurso para você. Cara, você está desviando. Você é louco, eu sou louco. E é isso. Então, quando os pastores começam a perder muito, uma das coisas que eu vejo, um dos sinais que se acende irmão, você está começando a tomar as pessoas de Jesus. E aí Jesus está arrancando os dele. Não, isso daí não serve mais não. Estou arrancando de você e entregando para outro. Essa é a parábola da vinha. Eu estou entregando de você e entregando para outro. É forte. Então, enquanto você está trabalhando para ele, eu só vou ver acréscimo. Não que não vai ter perca, querido. Começou a perder porque você... Não. Lógico que a gente vai ter perca, vai ter gente rebelando, vai ter um monte de coisa. Isso daí sempre vai ter. Porém, quando eu vejo isso muito constante, pessoas só perdendo, para mim é um sinal que você está trabalhando para você. E aí Jesus está tirando os dele. Não, deixa eu tirar esses daqui. Então, assim, não tenha medo, irmãos. Se você realmente quer viver na igreja orgânica, não tenha medo. Não tenha medo de perder gente. A gente não é tua, é de Deus. Cuide com excelência. Mas saiba sempre, não é teu, o povo não é teu. Amém? Amém. Creio que é isso. Tem mais alguma pergunta? Olha, eu só complementando aqui, eu falo isso hoje de experiência, tá? Eu não estou falando isso daqui porque é fácil a gente falar o que não viveu. Eu já vivi 2 vezes 2 rachas. E eu falo hoje de experiência, o Senhor já provou meu coração nisso. E graças a Deus eu consegui sair. Já tive 2 rachas no Ministério Brado dos Leões mesmo, né, de igrejas formadas em outras cidades, aonde os pastores simplesmente falou, olha, não queremos mais estar na tua cobertura. E eu de todo grado falei, irmãos, Deus abençoe, fique com tudo. Em um racha, foi 2 cidades vizinhas, nenhuma, a gente entregou tudo que tinha lá, ar-condicionado, cadeira, som, tudo. O cara só tirou a placa e colocou a dele. Eu falei, eu não quero nada, querido, porque você trabalhou aí, não fui eu. Você edificou aí, não fui eu. Então, fique com a igreja. Você está entendendo que é Deus que está fazendo isso? Vai com Deus, te abençoe. E realmente ele ficou com tudo. Não quis nada, não peguei nada.
E na outra, a pessoa falou a mesma coisa, eu abençoei, liberei, porém a igreja lá falou, não queremos ficar com você, nós estamos com você por causa do apóstolo Éder. Aí a própria igreja me chamou, né? Aí nós enviamos um outro pastor, mas de princípio eu já tinha liberado tudo para ele ia ficar com o prédio era próprio assim, né? Não paga aluguel, então ele estaria com estrutura de prédio, estaria com tudo que tem lá no prédio, e eu falei, irmão, vai com Deus, pode pegar, porque eu acho isso aí, irmãos, eu acho muito ridículo isso. O pastor foi, pregou, ministrou, falou, ajuntou, construiu, e no fim ele sai de mão vazia. Eu não concordo com isso. Mesmo que ele está sendo uma rebelião, o problema é dele, mas ele trabalhou. Se foi para ele, se foi para Deus, não sei, mas ele trabalhou, ele se esforçou. Eu não tenho coragem de tirar. Se a igreja quer andar com esse pastor, eu não tenho coragem de tirar. Eu não tenho. Eu mesmo falando, eu não tenho coragem de falar assim, agora você vai sair, você vai começar tudo. Não. Querido, vai. Quem for pastorear aqui uma Abrados, por exemplo, se realmente essa cidade quer ter uma Abrados, o pastor que começar, ele vai começar com o trabalho dele. Ele vai começar com o esforço dele, ele vai gerar aquilo ali. Então, para mim, eu acho bem louvável isso. Você trabalhou, não adianta eu ir pegar. Porque, para mim, se tornaria maldição. Para mim, Éder. É o suor, né, de outro. Sim, suor de outro. Amém? Mando sim, pastor Antônio. Obrigado por todos aqueles que participaram. Marilda, obrigado. Obrigado por tudo. Claudineia, né, os que participaram aqui, os pastores que interagiram aqui, pastora Rafa, obrigado mesmo. Aqueles que já vieram aí de estruturas de célula, às vezes são muito feridos, né? Então, o que nós estamos ensinando aqui não é mais um modelo celular, é realmente uma questão orgânica. Amém? Então, pastora Adriana, obrigado. Pastora Antônia, amém. Deus abençoe. Claudineia, Marilda, pastora Selma, não sei se a Marilda é pastora também, Lara, pastor Gabriel, pastor André, pastora Rafa, pastora Melissa, pastora Rose, nosso querido aí, a gente até fala, ele apacenta a gente já, né? José Fernandes, pastor Ivani e o pastor Luciano, Deus abençoe, que vocês possam crescer mesmo e serem esses transformadores de cultura dessa geração. Fique com Deus. Até a próxima. Amém. Até.